Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar nessa aula aqui sobre os mecanismos de taquiarritmias. Isso aqui é importante porque quando você está diante de um eletro com ataque cardíaco e você não sabe qual taquicardia que é, entender o mecanismo das taquiarritmias pode te ajudar a fazer o diagnóstico diferencial. E eu vou mostrar isso aqui para vocês, inclusive com um exemplo. Lembrando que o intensivo de ECG não é filiado a essas instituições onde trabalho ou trabalhei. E existem basicamente 3 mecanismos de taquiarritmias. 3, tá bem? Se a gente pensar em taque sinusal, taque atrial, taque ventricular, qualquer taquicardia, ela vai ter surgido por um desses 3 mecanismos. Quais são eles? Aumento de automaticidade, reentrada ou atividade deflagrada. Cada taquicardia tem o seu próprio mecanismo. Por exemplo, taque sinusal é por um aumento de automaticidade do nó sinusal. E assim por diante. Então, o flutter atrial, por exemplo, que é um ataque arritmia atrial, ele tem um mecanismo de reentrada. E é justamente aí que, se você entende o mecanismo da arritmia, que você está diante dela no eletro, pode te ajudar a fazer o diagnóstico diferencial. Eu vou explicar isso aí para vocês. Vamos começar com o aumento de automaticidade. Em primeiro lugar, o que é automaticidade? Automaticidade é a capacidade que algumas células cardíacas têm de se autodespolarizarem. Então, isso é mais comum no nó sinusal. Então, o nó sinusal tem esse formato do potencial de ação. E nessa fase 4, em que a célula está em repouso, ela pode ter... Ela tende a ter o seu potencial transmembrana cada vez mais em direção a positivo, até atingir o limiar de ação celular, quando a célula, então, se despolariza. Isso acontece espontaneamente, é uma propriedade dessas células, que tem a função marca-passo do coração. Então, nessa fase 4, o aclive da fase 4 determina a frequência de autodespolarização da célula. E sempre que as células do nó sinusal se despolarizam, o estímulo é conduzido para todo o resto do miocárdio, todo o coração. Então, se a gente pensar aqui nesse potencial de ação subindo e descendo, despolarizando e repolarizando, à medida em que esse aclive atinge o potencial de ação, a célula é despolarizada. Então, quanto maior for o aclive aqui, mais acentuado, mais rápido a célula vai se despolarizar. Então, com o aclive mais acentuado, a célula vai se despolarizar mais frequentemente e a frequência cardíaca daquela célula e do coração como um todo vai ser maior. Então, o aumento do aclive dessa fase 4 aqui é o que a gente chama de automaticidade celular. É o aumento da automaticidade causando um ataque cardíaco, tá bem? Então, se isso acontece no nó sinusal, ou seja, as células do nó sinusal aumentam a sua automaticidade, aumentam a frequência de autodespolarização naquela fase 4, então a gente vai ter um aumento da frequência de despolarização do nó sinusal, que a gente chama de taquicardia sinusal quando passa de 100 batimentos por minuto. Mas esse mecanismo não está só restrito ao nó sinusal. Pode ocorrer em outros sítios atriais e ventriculares. Por exemplo, se o nó atrioventricular ou a junção atrioventricular, algum grupo de células na junção atrioventricular tem a sua automaticidade aumentada e ela sobe, aumenta aquele aclive de autodespolarização da fase 4 que eu mostrei para vocês, então essa célula vai se despolarizar mais frequentemente. Despolarizando-se mais frequentemente, sobe a frequência de despolarização daquela célula e ela despolariza todo o coração ao mesmo tempo. Então, isso aí é um ataque cardíaco juncional, um aumento da automaticidade das células na junção atrioventricular. Então, o mecanismo da taquicardia juncional é um aumento da automaticidade nessa região. E se acontecer no átrio, o aumento da automaticidade das células atriais? Podemos chamar isso de uma taquicardia atrial. Taquicardia atrial, quando vem de um sítio só, a gente chama de taquicardia atrial unifocal, ou a gente simplesmente omite o termo unifocal e chama isso de taque atrial. Se vier de muitos sítios diferentes no átrio, a gente chama isso de taquicardia atrial multifocal. Então, esse é o aumento da automaticidade nos átrios por conta de causando uma taquicardia atrial.
E o que causa esse aumento da automaticidade nesses sítios? Então, a grande maioria das taquicardias por aumento de automaticidade são por um estímulo forte simpático ou inibição do sistema parasimpático, principalmente o aumento do tônus do sistema nervoso autônomo simpático. É o que acontece quando você vai correr, por exemplo, faz um exercício físico mais vigoroso, o estímulo do sistema nervoso autônomo simpático no nó sinusal aumenta a frequência de despolarização dessas células. Aumenta aquele aclive de fase 4. Então, a célula do nó sinusal começa a se despolarizar mais frequentemente, aumentando a frequência de despolarização do nó sinusal e, como consequência, de todo o coração, causando um ataque cardíaco sinusal. Então, o estímulo simpático é a principal causa de arritmias, de taquicardias por aumento de automaticidade. Mas existem outras causas também, como o efeito de drogas, beta-agonista, por exemplo. Existem algumas situações na medicina, na cardiologia, em que a gente quer aumentar a frequência cardíaca, por exemplo, e você pode usar isoproterenol para isso. Tá certo? Um beta-agonista que vai aumentar a automaticidade do nó sinusal, causando um ataque cardíaco sinusal. Mas tem outras drogas também, digoxina aumenta a automaticidade, cocaína, tá certo? Álcool, então são drogas que aumentam a automaticidade e podem causar diversas taquiarritmias por aumento da automaticidade. Por exemplo, a digoxina pode causar um ataque cardíaco juncional. Outras causas possíveis seriam isquemia, tá certo? O paciente com DPOC pode causar um aumento da automaticidade de todo o átrio, que a gente chama de taquicardia atrial multifocal. Então são várias as causas de automaticidade aumentada. Joia? E uma característica importante da automaticidade é que aquele aumento da automaticidade, ele não é súbito. Ele pode ocorrer relativamente rápido, mas ele não é súbito. Ele é um início e término gradual. Então, é igual você pensar na situação em que você vai correr na esteira, sua frequência cardíaca não vai de 70 para 150 de imediato. Ela vai subindo devagar, 70, 80, 90 e assim por diante, até chegar na frequência máxima da arritmia. Porque o mecanismo dessa taquicardia é um aumento da automaticidade. E aumento de automaticidade e diminuição da automaticidade, ou seja, quando acaba a taquicardia, não acontecem subitamente. Isso é diferente do próximo mecanismo que a gente vai ver, que é a reentrada. Quando é um mecanismo de aumento de automaticidade, ele acontece de forma gradual. Vai subindo devagar a frequência cardíaca até chegar na frequência máxima da taquicardia. Além disso, quando o paciente está na taquicardia, se ela é por um aumento de automaticidade, geralmente, nem sempre, mas geralmente existe uma variabilidade da frequência cardíaca. Pode ser um ritmo regular, mas existe uma variação na frequência cardíaca. Pense num paciente com, por exemplo, taque sinusal por embolia pulmonar. Se a gente fosse monitorar a frequência cardíaca desse paciente, poderia estar em 140, mas não ia ser 140 exatamente, sem variação nenhuma. Ia ser 136, depois 142, depois 130. Então tem uma variabilidade na frequência cardíaca, igual quando você está correndo. Você tem um ataque sinusal e aí essa frequência é um ritmo regular. A taquicardia é regular, só que a frequência dela varia um pouco. Você pode estar a 130, depois 135 e sobe e desce um pouco a frequência cardíaca. Então tem uma variabilidade em torno da frequência cardíaca máxima da taquicardia. E tem o início e término gradual. Porque a taquicardia aquece até chegar na frequência máxima, a automaticidade vai aumentando progressivamente a cada batimento e também para diminuir, existe um período aí em que vai diminuindo gradativamente a frequência cardíaca. Quando você desce da esteira, estava correndo na esteira, aí a frequência vai caindo devagar, ela não cai de imediato, subitamente, de 140 para 70. Existe uma diminuição progressiva da frequência cardíaca. É diferente do próximo mecanismo que a gente vai ver, que é o mecanismo de reentrada. Então deixa eu explicar esse mecanismo para vocês aqui. Então aqui na reentrada a gente pode pensar o seguinte: o paciente está lá com um ritmo normal, o estímulo nasce no nó sinusal e a partir do nó sinusal ele desce para o nó AV e para os ventrículos, tá certo?
Nessa jornada do estímulo, ele vai descendo, é uma jornada unidirecional. O estímulo não volta do ventrículo para o átrio. No próximo batimento, vai despolarizar o nosso sinusal novamente, os átrios e os ventrículos. Mas cada batimento ele é unidirecional, ele só vai em uma direção. Desce do nosso sinusal para o átrio, para o nó AV, para os ventrículos. Fibras de Purkinje e despolariza toda a massa ventricular. Então isso aqui é normal, é fisiológico isso aqui. Em algumas situações, porém, o estímulo pode voltar para uma área que acabou de ser despolarizada. Ele pode reentrar em uma área em que acabou de ser despolarizada e repolarizada, formando um circuito de reentrada onde tem sempre células despolarizadas, repolarizadas, e as células repolarizadas vão se despolarizar em sequência e as despolarizadas vão se repolarizar em sequência, formando um circuito em que tem sempre células despolarizadas e células repolarizadas, tá bem? Então isso é um mecanismo de reentrada. E como que acontece isso? Para entender a reentrada, isso que eu acabei de explicar, você tem que pensar nas arritmias em si. Uma situação dessa é quando os pacientes têm, por exemplo, uma dupla via nodal. Duas vias comunicando os átrios e os ventrículos. Então, em algumas situações, o estímulo pode descer por uma via, despolarizar os ventrículos e subir pela outra via. Aí desce pela via primeira e sobe pela segunda via. Então forma-se um circuito de reentrada, onde está sempre descendo ou subindo o estímulo, despolarizando os átrios e os ventrículos toda vez que dá uma volta no circuito. Então esse aqui é um mecanismo de reentrada. O estímulo fica reentrando naquela área que é o nó atrioventricular, nessas duas vias nodais. Entra, despolariza, aí repolariza aquela célula e depois o estímulo volta até ela, dando então essa volta, forma-se um circuito de reentrada. Nesse caso, por conta de duplas vias nodais. Mas às vezes pode acontecer isso no ventrículo também. No ventrículo, o paciente que já teve um infarto antes, por exemplo, olha aqui essa área da parede inferior e inferolateral infartada. Dentro dessa cicatriz do infarto prévio, você vai ter áreas heterogêneas de condução. Áreas que conduzem mais rápido, áreas que conduzem devagar e áreas que não conduzem porque são fibrose densa. Então, dentro dessas áreas com propriedades de condução heterogênea, você pode formar circuitos de reentrada, onde em algum desses sítios o estímulo fica entrando e saindo em uma cicatriz ou em uma parte de uma cicatriz. E toda vez que o estímulo dá a volta nesse circuito específico, ele despolariza todo o ventrículo também. Então, causa um ataque cardíaco ventricular. Esse é o mecanismo do ataque cardíaco ventricular. Nesse caso, a reentrada é em volta de uma cicatriz no ventrículo, seja por um infarto prévio, seja por uma cardiomiopatia, doença de Chagas, seja lá o que for. Mas tem uma cicatriz no ventrículo que propicia a formação de um circuito de reentrada ali, e toda vez que tem uma reentrada naquele sítio, despolariza-se todo o ventrículo. Então, esses circuitos de entrada podem se formar em vários lugares no coração. Pode ser uma dupla via nodal, como eu mostrei para vocês, causando um ataque cardíaco por reentrada nodal. Pode ser o próprio nó atrioventricular em uma via acessória de condução entre o átrio e o ventrículo, um tema para uma outra aula. Então, isso é o mecanismo de formação de reentrada entre o átrio e o ventrículo, causando ataque por reentrada atrioventricular. Às vezes a reentrada acontece em um átrio direito, geralmente dilatado e doente. Então a gente chama isso de um flutter típico. Se acontece uma reentrada em outro sítio atrial, a gente pode chamar isso de flutter atípico ou em algumas situações de taquicardia atrial. Então a taquicardia atrial é interessante porque ela pode ser tanto por reentrada quanto por automaticidade. Ou você pode ter uma cicatriz ventricular, que causa então um ataque cardíaco ventricular, conforme a gente acabou de ver. É que é importante para a gente voltar nesse conceito, que são o que leva a ter uma reentrada, o que é necessário para a gente ter uma reentrada. Então, ela pode acontecer em vários lugares diferentes, a reentrada, mas de uma maneira geral, esses são os pré-requisitos que o paciente tem que ter
para que se forme um ataque à arritmia por reentrada? Você precisa de um circuito. No caso do ataque por reentrada nodal, que eu mostrei para vocês, é uma dupla via nodal. No átrio tem 2 feixes que comunicam o átrio e o ventrículo, no nó AV, perdão. Então, no nó AV você tem duas vias, é uma dupla via nodal. E elas podem formar um circuito de reentrada. No ventrículo pode ser uma cicatriz que forma um circuito de reentrada. No átrio também uma cicatriz. Então, você precisa do circuito, um sítio para que o estímulo entre e reentre, entre e reentre. E para que se forme esse circuito, você precisa que dentro dele os tecidos tenham propriedades heterogêneas de condução e períodos refratários. Parece complexo isso, mas não é. Só significa que você tem áreas ali que conduzem mais lento e mais rápido. Áreas que demoram mais ou menos para se repolarizar, para ficarem prontas para serem despolarizadas novamente. E esses períodos refratários heterogêneos e condução heterogênea é o que forma o substrato anatômico para que aconteça o circuito. E a última coisa que você precisa é da faísca. Você pode ter todo o circuito, a lenha, tudo preparado, mas você precisa da faísca para iniciar esse circuito de reentrada, que normalmente é uma extrasístole atrial ou ventricular, dependendo de qual for a arritmia. Então você precisa de um gatilho para colocar o negócio para andar, colocar a reentrada em andamento, tá bem? Então é um tema mais avançado aqui, a iniciação da reentrada, tá bem? Um tema que a gente pode falar em outra aula ou no intensivo de ECG, mas é importante entender o conceito geral de reentrada. Você precisa de um circuito com propriedades heterogêneas de condução e um gatilho para iniciar a reentrada. E as características da reentrada que diferem das arritmias por automaticidade são essas. O circuito ele é fixo. O circuito de reentrada dessas arritmias que eu mostrei para vocês, ele é fixo. Então o tempo que leva para dar uma volta no circuito geralmente é fixo, é o mesmo tempo. Então, se você pegar um paciente com taquicardia por reentrada nodal, por exemplo, você ficar olhando para o monitor, aquela frequência cardíaca não vai variar, ela vai ficar 168, por exemplo, sem mudar. Vai ficar fixo naquilo ali, porque é o tempo que leva para dar uma volta no circuito. Isso varia de cada arritmia para cada paciente para paciente. Até mesmo o mesmo paciente pode ter reentradas diferentes, mas quando ele está em uma reentrada específica, o circuito é fixo. Então, o tempo que leva para dar uma volta no circuito é fixo, não varia. Então, nesse caso, a frequência do paciente na taquiarritmia por reentrada, ela não muda. Ela é fixa, pode até acabar aquela arritmia e começar outra hora, que tem uma frequência diferente. Mas enquanto ele está na taquicardia, a frequência é fixa. Diferente no ataque sinusal, que ele está em ataque sinusal e a frequência sobe, desce, porque é uma arritmia por automaticidade. Ataque por reentrada nodal é uma arritmia por reentrada. E outra característica muito importante da arritmia por reentrada é que ela tem um início e término súbito. Ela começa de repente e ela termina de repente. Ela não aquece e ela não desacelera. Ela ou está ligada, é igual ligar a lâmpada, ou está ligada ou está desligada. Ou o paciente está em reentrada ou não está. Não existe um meio termo. Não existe um meio termo, um aquecimento, uma aceleração, não. O paciente está em 70, vai iniciar um ataque por reentrada nodal agora, então de uma hora para outra, no próximo batimento, ele vai para 170 batimentos por minuto. E para terminar a mesma coisa, o término súbito. Então aqui a gente volta nesse eletro aqui, que foi o eletro do desafio diagnóstico, que eu postei lá no intensivo de ECG. Então nesse eletro aqui, esse primeiro ritmo que a gente encontra aqui, ele é um ataque cardíaco por reentrada, esse é o mecanismo. É um ataque regular que acaba subitamente. Então, quando eu perguntei para vocês qual que é o mecanismo da arritmia e por quê, a resposta correta é uma arritmia por reentrada, porque o término é súbito. O término é súbito. Então, essa pausa aqui que a gente vê não é por um bloqueio atrioventricular, não é por uma pausa sinusal, é simplesmente porque aquela taquicardia terminou. Acabou aquela taquicardia e ela acabou subitamente. Você tinha um ataque cardíaco aqui e do nada essa taquicardia terminou. Então, quando ela terminou, aí voltou o ritmo sinusal depois. Mas aqui é uma taquicardia atrial. Ritmo é regular e
ele acaba subitamente. Por que é um ataque atrial e não um ataque por reentrada nodal? É um tema para uma outra aula, tá bem? Tá aqui a onda P do ataque atrial. Mas esse aqui é um ataque cardíaco atrial e o mecanismo é reentrada, porque acabou subitamente, tá bem? Vamos falar aqui agora da atividade deflagrada. A atividade deflagrada é o terceiro tipo de arritmia. Terceiro tipo de arritmia. E por que acontece a atividade deflagrada, pessoal? Aqui está o potencial de ação do miócito, tá bem representado aqui. E nesse potencial de ação, a gente tem essa fase 3, que é a repolarização, e a fase 4, que é o repouso. Alguns pacientes, principalmente aqui na arritmia clássica de atividade deflagrada, podem ter um alongamento do QT, que é o alongamento dessa fase 3 aqui de repolarização. Então, ela está demorada, está arrastada, tá certo? Contrasta com o normal que eu tinha mostrado para vocês antes. Então, no normal, ela é mais acentuada, aqui ela é demorada. E a consequência dessa atividade deflagrada, a consequência dessa repolarização demorada é que os pacientes podem ter novos batimentos, novos potenciais de ação antes de repolarizar a célula. Então, por isso que a gente chama atividade deflagrada, porque esse potencial de ação, primeiro, por ter um QT longo ou uma repolarização demorada, deflagrou o próximo batimento. E esse aqui, por também ter uma repolarização demorada, deflagrou o próximo batimento, tá bem? Então, isso aqui é uma atividade deflagrada, ou pós-potenciais. Então, um batimento tem uma repolarização longa e deflagra o próximo, e assim por diante. Isso aqui é clássico do torsade de Pointes. Torsade de Pointes tem essa característica aqui, ataque ventricular polimórfica, por QT longo, tem esse mecanismo por conta da demora da repolarização e você tem pós-potenciais ou atividade deflagrada causando o torsade de Pointes. Isso que eu tinha para compartilhar com vocês, pessoal. Muito obrigado. Compartilhem o vídeo e não esquece de baixar o seu e-book gratuito no intensivodecg.com ou no Instagram @intensivodecg. Tchau, tchau.